Arro, pessoal, vamos lá continuar nossa jornada pelos óleos essenciais. Então, para quem está pegando esse vídeo agora, aleatoriamente, enfim, está vendo ele como o primeiro, eu estou fazendo essa série de vídeos, eu estou gravando, fazendo um aulão ali para cada um dos óleos que a gente tem aqui na do Terra do Brasil. Então, eu estou seguindo a sequência, na verdade, né, do kit introdutório. Então, eu já falei da lavanda, já falei do peppermint, só que eu resolvi passar o gengibre na frente. Eu ia falar do limão, né? Mas eu resolvi passar o gengibre na frente, porque ele é um óleo que está com 10% de desconto nesse mês. Então, também, para quem não sabe, a do Terra tem promoções, onde sempre tem um produto do mês que a pessoa pode ganhar fazendo 125 PVs, e um óleo que eles elegem para ter um desconto adicional. E nesse mês foi o gengibre. Eu até penso que eu co-criei isso, porque eu tô com o meu gengibre aqui, só que o meu gengibre ele está acabando, né? Tá com um pouquinho aqui. Então tá só no finalzinho do vidro. Eu estava aqui usando uma gotinha dele. Eu adoro o cheiro do gengibre, ele é maravilhoso. E aí eles colocaram com 10% de desconto. Quem não quer pagar mais barato, eu já fiz o meu pedido, estou esperando chegar. Provavelmente na semana que vem eu estou com gengibre novo. E aí, olha lá, a Lili ama o gengibre. Você já tem ele? Você já utiliza ele? Se não utiliza, aproveita, né? 10% de desconto. Mesmo quem tem, vale a pena, né? Comprar, deixar em estoque, porque não é dos óleos mais baratos, mas também não é aquele mais caro, como o sândalo ou outros óleos, né? E aí eu tô falando dele justamente por isso, para quem tá aqui poder aproveitar esse mês e ter o seu gengibre. Aí o que acontece? Eu vou seguir na sequência, vou falar do limão, ainda não tenho, mas vou adquirir, então aproveita. É realmente assim, é como se você estivesse espremendo o gengibre na mão e sentindo o cheiro dele. Ele é um dos óleos que me mostrou muito a diferença da Doterra para os óleos que eu utilizava, depois eu vou falar um pouquinho disso. Então, fica a dica, né? Aí eu vou falar do limão, eu vou falar falando sobre os outros, só que mês que vem, em dezembro, eles vão colocar outro óleo com 10%. Aí provavelmente eu coloco ele na frente e falo, né, sobre esse óleo. Então, essas apresentações eu estou pegando, eu tenho, sei lá, quase todos os livros de aromaterapia disponíveis no Brasil, né? Faço muita pesquisa, ouço tudo que tem disponível, assisto, enfim, porque realmente eu amo tudo isso, utilizo eles no dia a dia, né? E aí eu reúno tudo isso aqui nessa apresentação para a gente poder conversar. Então, realmente, esse é um vídeo que você pode até compartilhar com outras pessoas que gostam, né, desse tema. Então vamos lá. Óleo essencial de gengibre, um óleo que é do empoderamento, da vitalidade, do calor. Duvido que alguém não conheça o gengibre, mas para quem não conhece, esse rizoma aqui, maravilhoso, que é muito utilizado na culinária e nas medicinas tradicionais, né? Então a gente vai ver que o uso do gengibre remonta a milhares de anos. Nome científico, Zingiber officinale, né? Ele é da mesma família da cúrcuma e do cardamomo. E sim, a do Terra tem óleo essencial de cardamomo e de cúrcuma também, o turmeric. Falarei sobre eles mais para frente, provavelmente, que não são óleos tão famosos assim, né? Mas eu amo o cardamomo, é um dos óleos que eu mais gosto. Tô com ele aqui, inclusive. Esse negócio faz um reflexo, né? É ruim de ver, mas estou com o cardamomo aqui. Esse é um dos óleos que eu mais gosto. Eu sempre. Ó como é que é, né? Geralmente os árabes colocam a cardamomo no café, e os indianos também. Até porque o cardamomo ele neutraliza um pouco os efeitos maléficos da cafeína. Só que o óleo é muito forte, né? Então, para colocar no café, ou você molha no palitinho, e aí molha o café, ou o que eu faço basicamente enquanto eu estou tomando café, eu cheiro. Aquele aroma do cardamomo fica, né, aqui nas mucosas e tudo, e eu tomo um café aromático, né, mesmo sem pingar a gota do cardamomo no café, de tão forte que é o óleo. Então, o gengibre é dessa mesma família. Tem outras plantas da mesma família. Aqui no Mariporã, onde eu moro, tem o lírio do brejo, que é uma planta maravilhosa, cheirosíssima. E é uma pena que a do Terra não tem óleo essencial do lírio do brejo, mas ela também dá esse rizoma aqui e também é medicinal, também dá para se utilizar. Característica, uma planta herbácea perene até 1 metro de altura, folhas longas e verdes escuras, lança uma flor bem linda, né, para quem já viu. Aliás, eu já tive no quintal aí o açafrão plantado, né, a cúrcuma plantada. É muito bonita a planta, muito bonita a flor. O óleo essencial é extraído do rizoma, né, que é essa parte que a gente utiliza na culinária. Ele pode ser feito da extração, seja ele fresco ou seco, né, eles fazem a extração, assim também que a gente usa para culinária e medicinalmente. Quem nunca aí, não sei, né? Quem está acostumado com a parte natural, com certeza. Quem nunca tomou um chazinho de gengibre porque estava com essa digestão ruim, né? Os orientais fazem muito isso.
né? Depois do almoço, você toma lá um chazinho de gengibre, ele ajuda na digestão. Quando está com gripe, dor de garganta, tudo isso, a gente pode utilizar o chá de gengibre e o óleo essencial traz tudo isso potencializado e muito mais, porque você pode utilizar de forma aromática e também de forma tópica. A origem é das florestas tropicais da Ásia, né? Índia, China, Ilha de Java, ou seja, Índia e China utilizam o gengibre aí há milhares mesmo de anos, né? Muito tempo atrás. E é uma das especiarias mais antigas e valiosas, difundida pela Rota da Especiaria. É um legado de milênios, 5 mil anos de uso. Então, assim, até dou a dica, né? Para quem quiser, eu descobri na Netflix, estava ali vendo o que, que eu ia assistir depois de assistir Alexandre o Grande, né? Que era uma série que eu estava vendo. Descobri uma série chamada O Império da Dor, né? E lá fala, né, da questão dos remédios. Novamente, né, eu não sou contra remédio totalmente, mas eu sou contra a pessoa ficar só dependente de remédio e para qualquer coisa é remédio. Tem uma dorzinha de cabeça, tem uma pílula, tem uma coisa. Isso aí eu não sou, não acho legal, né? Eu acho que a gente tem sim muitas coisas naturais que podem nos ajudar. E claro, quando a pessoa realmente precisa, quando é uma coisa que realmente é muito direcionada, também com apoio médico, né? Não é a pessoa sair se automedicando, aí ela pode tomar um remédio. Agora, por quê? Ah, estou com uma dor de barriga, já corre tomar um remédio, sei lá do que foi feito no laboratório, quando ela pode utilizar ervas e os óleos essenciais que são potencializados. Eu diria que o óleo essencial ele está num intermédio ali entre as nossas ervas, que estão com os seres humanos há milhares de anos, ou seja, nosso corpo conhece as ervas, e os remédios, né? Porque os remédios são moléculas criadas em laboratório. Aliás, a história, né, desse, desse Império da Dor, eles pegaram uma molécula muito parecida com a heroína, né, e botaram numa pílula e deram para as pessoas tomarem, e viciou as pessoas, enfim, uma coisa muito complicada. E o óleo essencial ele está no intermédio disso, por quê? Ele não é nem um remédio sintético, ele é a molécula que a gente já conhece, só que ele é essa molécula potencializada, porque a gente tem hoje métodos de extração de óleos essenciais. Há 5 mil anos não tinha bem um método de extração de óleo essencial, se utilizava extrato, pó, essas coisas. Então o óleo essencial ele é mais forte, né, ele traz ali um efeito mais intenso, mas ainda é aquela molécula que o nosso corpo conhece já há milhares de anos. Uma molécula vegetal feita pela natureza. Na medicina chinesa e na ayurvédica, é um remédio praticamente universal para digestão, náuseas e inflamações. Então, como eu falei, o gengibre, inclusive na Ayurveda, né, se diz que ele é uma planta tridosha. Não vou falar dos doshas aqui, mas quem conhece a Ayurveda sabe que a gente tem os doshas, que são como se fossem os humores do corpo, e o gengibre, ele é tridosha, ele equilibra todos os doshas, ele é benéfico para todos os doshas. Então, realmente é uma planta, né, que a gente utiliza muito. Eu sempre falo do CCF, né, da Ayurveda, que eu aprendi com o Dr. Vasant Lad. Na época do Covid, inclusive, ele lançou um vídeo falando sobre esse CCF, para inclusive melhorar o sistema imunológico, porque a Ayurveda se baseia no Agni, né, que é o nosso fogo digestivo, que controla o nosso sistema imunológico. E o CCF é coentro, cominho e fennel, né? Fennel é erva doce. Todos eles, a do Terra tem óleo e está dentro do Zengest. E ele coloca para potencializar o gengibre. Aliás, o gengibre ele potencializa também outros óleos e outras ervas. Na Grécia e na Roma era usado como digestivo e especiaria. É muito gostoso o gengibre, inclusive, né? Você pode fazer várias receitas com gengibre. Na Idade Média, temperos e remédios contra a peste, né, era utilizado. No folclore asiático, utiliza-se massagem para dores articulares, e a gente vai ver que isso realmente funciona. Chá para fortalecer pulmões e rins, na China. E no folclore ocidental tem um tal de Gingerbread Man, né, que é o homem do pão de gengibre, que é um símbolo de energia e ação. Né, esse biscoitinho aqui, aliás, é do Terra, ela está numa promoção agora muito legal, de Natal, né, dessa coisa de Ano Novo, Natal, onde ela está vendendo gengibre, e mais a canela, né? A canela, o cinnamon bark, junto com uma forminha, né? Para você fazer esse tipo de biscoitinho aqui. Né? Então, novamente, os óleos da Duterra a gente pode ingerir, eles são inclusive autorizados pela Anvisa, ingerir com consciência, né? Saber o que você está fazendo, porque isso aqui é muito forte, mas você pode fazer receitas. Então, a Doterra está vendendo um kit onde você leva o gengibre, mais a canela, né, o cinnamon bark, e uma forminha para fazer os seus biscoitos, caso alguém cozinhe e queira fazer, né? Então, é uma coisa tradicional ali, né, do Ocidente. Aqui a gente vai falar da química do gengibre, sempre lembrando que os óleos essenciais
eles. Deixa eu colocar a apresentação aqui no máximo, né, para ficar mais melhor. Isso, beleza. Os óleos essenciais, eles têm uma série de moléculas constituintes dele, né? Então, cada gotinha de óleo essencial tem ali trilhões de moléculas minúsculas e tão pequenas são que elas conseguem penetrar no nosso corpo, na camada, nossa, esqueci a cara do cérebro, hematoencefálica, ela consegue entrar. Então, cada óleo essencial, além de toda a energia dele, ele tem a química. E essa química é muito estudada. Então, assim, tem estudos científicos, a do Terra tem todo um corpo de cientistas e médicos que estudam muito. E o que é importante também? Para o óleo essencial ter o grau terapêutico, né, que é o que a gente utiliza no CPTG, ele tem que ter uma certa distribuição dos componentes. Então a gente vai ver que o gengibre ele tem como componentes principais, por que principais? Porque tem um monte de outros componentes em quantidades ínfimas. Mas a natureza é tão sábia que se o ser humano for e falar, não, eu vou pegar essa zingiberene aqui, que tem de 20 a 40%, eu vou estudar essa molécula, vou sintetizar em laboratório, né? Vou criar em laboratório. Ela não vai dar o mesmo efeito do que estando no óleo de gengibre. Por quê? Porque foram feitos testes já, inclusive, né? Por exemplo, o linalol da lavanda, ele não dá o mesmo efeito, né, com a molécula sozinha, como se fosse da lavanda. Por quê? É como se, tudo bem, a molécula principal aqui é o zingiberene, né, mas o sesquifelandrene, né, os nomes bem estranhos assim, mas todas as outras que têm pouco, elas também têm o seu efeito, inclusive para equilibrar o possível efeito negativo dessa molécula. Então a natureza ela é tão sábia que ela coloca naquela mesma planta um equilíbrio da química. Né? Então aqui a gente tem como principal zingiberene, sesquifelendrene, canferene, canfene, né? Curcumene, que provavelmente tem na cúrcuma também, né, no turmeric, bisabolene, farnazene, né? Os nomes bem diferentes aqui. Nessa roda química que a gente tem da do Terra, a gente vê que o gengibre tem o sesquiterpenos, né, que é uma molécula específica, e ele está num grupo específico dele aqui, né, gengibre do zingiberene, mas ele está dando os mesmos efeitos, né, efeitos suavizantes aqui, que o da mirra, né, que o ylang-ylang, que o yarrow, black pepper, copaíba, melissa, ginger, que é o gengibre, e o cedro. Né? Então ele traz essa energia aí suavizante para a gente. Então essa é a roda química do óleo essencial. E novamente, né, não que seja a mesma coisa, mas você pode perceber que, eu quero suavizar, eu quero ter ali uma tranquilidade também, né? O gengibre você pode utilizar, mas não tem o gengibre, pode usar o cedro, né? Aqui a gente fala de enraizamento. Posso usar a copaíba, porque vai ter o beta-cariofileno, que traz um pouco dessa energia. Então a gente sabe como a gente pode, de repente, né, alternar os óleos essenciais. O poder, né, curativo para o corpo físico. Então, novamente, o óleo de gengibre ele é extremamente medicinal, então ele realmente faz muito bem para o nosso corpo. Primeiramente, ele é um digestivo muito potente, alivia náuseas para viagem, gravidez, ressaca, indigestão, gases, cólica, diarreia. Então, tudo isso aqui o gengibre pode ajudar. Né? Ele já é utilizado tradicionalmente na medicina para isso, né? Na medicina tradicional, e ele faz parte do Zengest, que é aquele mix que todo mundo deveria ter também, que reúne ali os principais óleos para digestão. E aí, qual que é a vantagem também do gengibre como óleo? Você pode simplesmente cheirar. Se você abrir o vidrinho e sentir o aroma, se você está com uma náusea, um enjoo, só o aroma, ele já pode ir ajudando. Você pode também diluir no óleo vegetal e massagear a barriga, né? E aí você vai estar aliviando também. Então, não só tomando, mas você pode sentir o aroma, que ele vai mexer no cérebro, e você pode massagear, né, que é maravilhoso também, com óleo de gengibre. Ele também estimula o apetite, né? Então ajuda aí para quem precisa, né, ter um ânimo aí para comer. Ele também é um potente anti-inflamatório e analgésico, né? Auxilia com dores musculares, articulares, né? Então, assim, ele não está no Deep Blue, né? Ele não faz parte pelo menos pelo que eu me lembro, não. Deep Blue está aqui comigo. Ele não faz parte, mas ele pode ser utilizado sim. Se você só tiver o gengibre, você pode diluir ele, né, no óleo vegetal e massagear, por exemplo, o joelho. Estou com uma dor no joelho. Aliás, eu quero dar um relato aqui, porque eu já estou indo para os meus 42 e eu ainda exijo muito do meu corpo. Então, eu corro, faço musculação, faço tudo.
e ainda não durmo tanto quanto eu deveria dormir, né? Eu tenho uma coisa meio que de, acho que eu fui programado a dormir pouco, mas estou indo bem assim. Mas eu estava sentindo uma dor no joelho chata e comecei a alternar. Eu estou alternando, né? Uma ou duas gotinhas de copaíba ou de frankincense. E a dor sumiu, né? Não estou tendo mais a dor. E claro que eu também aproveito, né? Eu faço minhas diluições. Aqui era um Ice Blue que veio da Austrália, ele acabou, mas aí eu usei o vidrinho para fazer diluição. Faço minhas diluições também e massageio aqui o joelho, massageio os músculos. Ele tem esse potencial Eu anti-inflamatório conheço, ela é legal. e Ela tem duas analgésico. pontas. Deixa eu só colocar no mudinho aqui, beleza. Então, ele é muito bom para isso, também usado tradicionalmente, dor nas costas, cãibras, né, pode se utilizar. E aí a gente vê que tanto na massagem ele vai ajudar, como no uso interno. Aliás, o gengibre ele faz parte de dois mixes muito importantes. Um é o Zengest, que eu já falei, e o outro é esse aqui, ó, o Meta Power, que eu acabei de tomar uma gotinha de Meta Power, por quê? Porque eu acabei de comer uma pizza vegana. Né? Então a gente comeu as pizzas aqui e eu falei, bom, pizza, carboidrato realmente não é o alimento mais saudável. Geralmente eu faço uma lentilha, eu faço alguma coisa mais saudável para comer, mas hoje, sexta-feira, estava na correria, vamos comer a pizza, que é gostoso, mas tudo bem. O que que eu fiz? Tomei a gotinha do Metapower, que tem gengibre aqui e outros óleos, para não ter o pico do índice glicêmico. Então, assim, se eu só comesse a pizza, provavelmente meu índice glicêmico ia subir bastante, depois ia cair e ia dar uma bagunça no corpo. Uma gotinha do Metapower já consegue estabilizar melhor. E o gengibre faz parte do Metapower. Também um estimulante circulatório, aquece o corpo, então ele é muito bom para o inverno, né? Aqui no Brasil, acho que a gente tem o quentão, né? Que vai o gengibre, melhora a circulação, e por isso ele também é bom para o cabelo. Né? Ele é um tônico capilar, porque ele ajuda a trazer mais sangue, né? E ele ajuda, por exemplo, a diminuir as quedas de cabelo. Então, novamente, é isso que eu falo do óleo essencial, ele é muito versátil. Porque você pode usar o óleo essencial de gengibre, você dilui no óleo vegetal e massageia no cabelo, enfim, e você pode ter um efeito benéfico também para essa área. Para o respiratório, também um expectorante para gripes, resfriados, tosse e bronquite. Como eu falei, o gengibre é muito conhecido para quem está gripado, tomar o chá de gengibre, e aí, no caso do óleo essencial ele é potencializado. Você pode colocar, eu não coloquei o gengibre aqui eu coloquei o coriandro, o coentro, né? Por quê? Porque o coriandro é uma delícia, eu gosto do cheiro dele, e ele tem também, né, moléculas calmantes. Então ele já vai me preparando aqui para eu poder ter uma boa noite de sono nesse difusor aqui. Mas poderia se colocar o gengibre, e se a pessoa está gripada, resfriada, ela vai respirando e o gengibre vai atuando no pulmão. Ela pode também pingar uma gotinha na mão e fazer algumas respirações com o gengibre. Né? Também é afrodisíaco. Né? O gengibre ele ajuda a estimular a libido e a vitalidade, isso é conhecido também já há muito tempo. E eu pesquisei bastante, né? Porque eu gosto do uso tradicional, mas eu também gosto do que está sendo pesquisado. E sim, né, tem pesquisas, a maioria feitas em animais, eu não gosto de pesquisa em animal, mas fazer o quê? Né? Que mostra que sim, o gengibre ajuda até a estimular a testosterona, pesquisas em humanos também deu mais ou menos esse efeito, mas eles sempre falam, tem que pesquisar mais e tal. Mas uma coisa é fato, né? O gengibre ele é muito antioxidante, né? Então ele ajuda a diminuir o estresse oxidativo, ou seja, o desgaste da célula. E isso por si faz o que? Facilita com que a testosterona suba. Então, mesmo que ele não ative exatamente a produção da testosterona, ele ajuda com que o corpo combata coisas que atrapalham a testosterona. É o mesmo efeito da lavanda, como eu falei aqui, né? Não é que a lavanda ela vai te estimular a testosterona, mas a lavanda diminui o cortisol e o cortisol briga com a testosterona. Então, quem tem cortisol alto, a testosterona abaixa porque eles são antagônicos ali. Mas se a lavanda diminui o cortisol, a testosterona pode subir naturalmente, sem a pessoa ficar tomando nada, né? E ele também é útil para estimular a menstruação atrasada. Então, você que é mulher e de repente está ali, está meio atrasada, 1, 2 dias, 3 dias, de repente utilizando o gengibre pode facilitar aí o fluxo. Mas lembre-se, eu vou falar mais para frente, né? Porque é um mix também bem específico, mas a do Terra tem um mix chamado Clary Calm, que reúne também os melhores óleos para essa questão do feminino. No caso da mente e do coração, né, a parte emocional e mental. No corpo emocional é o óleo do empoderamento. Então ele inspira coragem, autoconfiança e determinação.
Então, é aquele óleo que traz movimento, né? Ele até combate a procrastinação, ele é energizante. Combate a apatia, exaustão, desânimo e procrastinação. Por exemplo, eu estou acordado mais ou menos, eu acordei acho que era 3:30 da manhã. Né, e já estou nativa, já fiz os meus milhares de passos, já treinei, já trabalhei, já fiz um monte de coisa. Chega esse horário, eu já estou, né, querendo dormir e não tomei café depois do almoço, né, porque depois do almoço eu já não tomo mais café. E aí eu falei, agora eu vou ter que fazer esse encontro, eu não vou, né, tomar um café agora para ferrar meu sono de jeito nenhum. O que que eu fiz? Inspirei o gengibre e fiz mais, fiz com o Bhastrika, que é uma respiração de fogo, é muito forte. Não é para todo mundo fazer, porque a pessoa pode até tomar um tombo ali, né? Mas eu peguei e fiz a respiração de fogo, né? Bástrica, que por si já faz com que a gente anime, né? Que a gente levante o ânimo, e com o gengibre isso fica mais potencializado. Mas novamente é muito forte. Não é para todo mundo sair fazendo sem ter uma experiência, né? Mas ele é muito bom para isso, ele ajuda você a ter ânimo. Então, às vezes, a pessoa que acorda desanimada, a pessoa que precisa ficar tomando muito estimulante, né, você pode usar o gengibre. Inclusive, ele é um grande termogênico. Ele estando no Metapower, eu reparei também, eu não estou mais tomando o Metapower para treinar. Para treinar, eu estou tomando o hortelã, né, para dar aquela força. O hortelã está aqui também tem hortelã. Mas o que eu reparava é que quando eu tomava o Metapower para treinar, eu suava bem mais, né? Eu já suo bastante, mas o Metapower parece que fazia isso acontecer mais. E a Sullivan também, ela percebeu que ela tomava o Metapower toma, né? Para até que ela treina pouco, né, ela não deve, ela deveria treinar mais. Mas quando ela toma o Metapower e treina, ela sentiu também que sua muito mais. Então o gengibre, ele também é muito utilizado para o emagrecimento. Ele é termogênico, ele dá energia para treinar, ele ajuda o corpo a queimar mais calorias e nisso purifica também, né, a nossa energia. Ele é motivador, né? Transforma ideias em ação, porque é interessante que ele traz uma energia de fogo e terra. Né? Porque fogo, porque ele é quente, ele é picante, ele é uma especiaria, ele tem um ardidinho ali, né? E ele é uma raiz, ele está embaixo da terra, né? O rizoma, mas ele está embaixo da terra. Então ele traz muito aquela coisa de cocriar, de trazer para a Terra aquilo que a gente tem de sonho, de desejo. Então é um ótimo óleo. Inclusive, depois eu vou postar no meu Instagram, para quem está aqui e não acompanha o Instagram, acompanha lá, um trecho de um livro, né, que mostra. Os tântricos utilizam muito essa questão de massagear o dedão do pé, mas no dedão do pé a gente tem pontos de reflexologia que vão direto para o cérebro. Não só o dedão do pé, mas o dedão da mão também. Né? Então, uma outra coisa interessante é quando você está passando o óleo, massageando aqui a mão, o dedão, né? Você está num ponto de reflexologia que pega direto o cérebro, na glândula pineal, pituitária e assim por diante. No corpo mental, ele traz clareza e foco, né? Combate a fadiga mental, aguça os sentidos e a memória. Então, ele é ótimo para estudar, pode ser misturado com hortelã, com alecrim, né? Que são outros óleos muito utilizados para isso. Ele traz enraizamento, ou seja, a gente consegue estar no momento presente. Ele é ótimo, por exemplo, para aquela técnica do grounding, você se enraizar. Porque, por exemplo, amanhã, né? Amanhã, para quem ouve o astral do dia, eu já gravei, já deixei gravado para mandar amanhã cedinho. Amanhã a Lua faz quadratura com Netuno. E nesses momentos pode ficar aquela coisa, a pessoa meio. Hoje se chama, né, na literatura moderna de brain fog, né, que seria névoa mental. A pessoa fica ali meio não conseguindo pensar direito. Geralmente Netuno causa isso. Se você usar o gengibre, e aí você ainda pegar uma pedrinha aí aterradora, você facilita ali você aterrar e falar o que que eu tenho que fazer, vou me concentrar e fazer. Então é um óleo incrível, né? Despertando a força interior e espiritual, porque também tem essa parte espiritual dos óleos. Aliás, é interessante porque o óleo essencial, eu sempre falei, né? Eu trabalhei muito com floral, amo floral, acho que é maravilhoso, mas depois que eu conheci os óleos essenciais, eu migrei para os óleos. Por quê? Porque o floral realmente ele tem só a parte energética. Né? Se você olhar um floral, não vai ter moléculas ali, vai ter água. Né? Então, basicamente, ele é a parte espiritual, energética. Já o óleo essencial, ele tem toda a parte espiritual e tem as moléculas. Né? E o que que é interessante? Para quem quer utilizar ele mais espiritualmente, você não precisa de. Você pode ter ele bem diluído. Por exemplo, o sândalo, que é um óleo mais caro, né? Que é maravilhoso, mas ele é bem caro. O sândalo ele é caro, né? Então eu tenho meu vidrinho de sândalo aqui, eu não fico usando ele, né, adoidado. Mas eu tenho algumas diluições, e aí sempre que eu quero aquela energia do sândalo, eu uso aquela diluição. Ou simplesmente abro o vidrinho e sinto o cheiro, né? Então, quando você vai utilizar ele de forma energética, espiritual, pode ser bem diluído, né? Às vezes só uma gotinha ali já faz toda a diferença.
Então ele é um purificador físico e energético, especialmente na Ayurveda, né? Inclusive se diz que ele ajuda a dissipar o ama, né? Que é aquele acúmulo de toxina, de energia negativa, tanto física quanto energética. Então ele é um purificador. Se você colocar no ambiente, assim como no difusor, ele vai estar purificando o ambiente, até porque ele ajuda a matar germes, bactérias e tudo isso, e energeticamente também. E se você, né, passar na mão, sentir o aroma e passar aqui pelo seu campo áurico, ele vai estar tirando também as questões de para fazer uma limpeza energética. Ele ajuda a movimentar a energia, desbloqueia energias estagnadas e muitas vezes uma dor no corpo é uma energia estagnada, né? Então, às vezes você está com uma dor em algum lugar. Eu, como trabalho com a massagem, sei bem disso. Então, você vai estimulando, vai apertando, a energia vai fluindo, né? E aquela dor vai diminuindo. E o gengibre potencializa tudo isso, né? Então, tem um ponto ali de dor. O gengibre ele pode ajudar a desbloquear. A turmalina negra também faz isso. A selenita branca também faz isso. Então, fazer essa energia fluir. E a conexão com o poder pessoal, né? Ajuda a ativar a força de vontade e o poder pessoal, ou seja, você vai lá e faz acontecer, né? Novamente, você pode misturar com outros óleos, a gente vai ver algumas misturas, mas o gengibre sozinho, eu particularmente acho que ele já tem um cheiro maravilhoso e ele traz toda essa energia para a gente. Incluir aqui, né? Eu não fiz para lavanda e para hortelã, mas depois de repente eu atualizo. Mas eu quis incluir duas coisas. O primeiro é a da fitoenergética. Então, talvez não todos os óleos terão, né? Mas fitoenergética é a técnica que o Bruno Gimenez divulgou bastante aí, tem esse livro dele, eu acho bem legal. Então, na fita energética, ele mesmo fala, né? É a energia da planta. Então você vai, se você pegar um tiquinho da gota do gengibre, você vai ter esse estímulo. E novamente você pode diluir no óleo vegetal, passar nos chakras, enfim. O que o gengibre faz pela fita energética? Olha só que interessante. Cria simpatia nos relacionamentos, alegria, amorosidade, doçura, intimidade e companheirismo. Ele elimina o mau humor nas relações. E eu já imagino, né? É, o gengibre junto com o ylang-ylang, porque o ylang-ylang também é um óleo que harmoniza os relacionamentos, é maravilhoso. E os dois são afrodisíacos, ou seja, a pessoa passa de sair do Marte, né, que é a guerra, e vai para o Marte, que é o sexo. Então é bem interessante. E, novamente, né, na fitoenergética, o Bruno fala que você tem que ativar a planta. Então, você ativa com o seu poder mental. Ele fala para fazer o verde prata, né? Você visualizar do seu chakra aqui o ágina, né, saindo uma luz, acho que é a verde ou prata, ou verde do coração, enfim, é a técnica dele. Mas basicamente, desde o xamanismo, né, os povos indígenas e todo o povo antigo, enfim, toda a bruxaria, você fala com a planta, você ativa a planta. Então, quando um xamã está colhendo uma planta para curar alguém, ele conversa com aquela planta e fala: "Eu vou te colher para você me ajudar a curar." Então, não tem muita técnica. Você ali com o seu coração, ali com o seu poder mental, você pode ativar aquela energia espiritual da planta, como se fosse acordando a planta, né? Você acorda aquele potencial espiritual dela. E aí tem essa coisa também que é o Emoções Essenciais, que é um livro, né, que é muito interessante. Eu já falei desse livro aqui. Cadê ele? Ixi, eu não sei cadê ele. Ah, tá aqui, ó. Eu já falei desse aqui, os Fundamentos Essenciais, que é muito legal todo mundo ter. Ele é mais voltado à parte física mesmo, né? Então, se a gente pegar aqui o gengibre na parte física, ele vai trazer os efeitos físicos. Tá aqui a página dele bonitinha. Eu vou desligar essa luz que eu acho que ela está atrapalhando a mostrar as coisas aqui. Peraí. Pronto, vai ficar um pouco escuro, mas tem essa página aqui do gengibre, e aí tem a listagem das coisas físicas que ele faz, né? Tem emocional também, mas não é tão detalhado. Então, no caso emocional aqui, o gengibre ele sai do. Cadê? De apático para ativado, ou seja, a pessoa que está meio apática, meio sem energia, meio parada, ela se ativa e vai acontecer. Mas tem um outro livro chamado Emoções Essenciais. Eu não tenho ele em português, eu tenho ele em Kindle em inglês, né, chama Essential Emotions, que tem ali praticamente todos os olhos da do Terra, trazendo a parte emocional, né, da psicoaromaterapia. Então, olha que interessante o que está, né, no livro Essential Emotions, ou Emoções Essenciais, sobre o gengibre. Ele capacita os indivíduos a assumirem total responsabilidade por suas circunstâncias de vida, né? É tipo o gengibre é um coach dos olhos, né? Infunde uma mentalidade guerreira baseada em integridade, responsabilidade pessoal e escolha individual.
eu já uno aí Marte e Saturno nessa energia. A gente vai ver que ele é mais ligado ao fogo, mas a disciplina tem a ver com Marte e junto com Saturno. Os indivíduos se veem como os criadores de suas próprias vidas, sem mais esperar que as circunstâncias externas mudem. Eles escolhem seu próprio destino. Deixa eu ver aqui a mensagem. Muito bom, Arro. Então, olha só, quero até dar esse exemplo, né? Porque, para quem não sabe, se alguém está chegando aqui agora, se alguém está vendo esse vídeo agora, eu sou astrólogo, então todo dia eu falo sobre astrologia, tem o astral do dia, o resumão da semana. Acabei de lembrar que eu não fiz o upload da live de ontem sobre o Marte em Sagitário, amanhã eu vou ter que fazer, mas eu sempre falo sobre isso. E a gente está entrando no momento, hoje, daqui a pouco, né? Eu quero estar dormindo já, mas daqui a pouco o planeta Urano, das reviravoltas, o planeta aí das. Né, o planeta que fala da liberdade, mas das mudanças, ele retrógrado volta para Touro. Né, e especialmente esse mês vai ter tanto a Vênus em Escorpião quanto Urano voltando para Touro, Vênus em quadratura com Plutão, um monte de coisa que vocês podem não estar entendendo, mas basicamente o que que a galera está falando? Medo financeiro, né, crises financeiras. Então, talvez problema na bolsa, problema na economia, aquela coisa toda. E aí, assim, a gente tem duas opções: ficar com medo e falar, meu Deus, eu vou me ferrar financeiramente, ou assumir o controle, falar o que que eu posso fazer, né? Como que eu posso, né, ajudar a co-criar minha realidade. E o gengibre ajuda nisso. Né? Então, assim, é muito interessante. Às vezes você está ali num medo coletivo, o gengibre fala, não, peraí, olha para a sua vida, veja o que você pode fazer. Né? E para quem está aqui e não sabe, a gente pode também, né, prosperar com os óleos essenciais. É uma coisa maravilhosa que ajuda. Ó, a Lili escuta todos os dias. Então é uma coisa que, olha só como é interessante, né? Você olha a astrologia, mas você não tem que ficar refém ao que está acontecendo. Eu sempre falo, tem alguma coisa acontecendo nos astros, a gente vai aprender a lidar melhor com toda aquela energia. E os óleos e os cristais ajudam. Então aqui, tá passando por um trânsito difícil, tá difícil para o coletivo, pega o gengibre e fala, vou me fortalecer, vou enfrentar essa situação da melhor forma. Temos aí uma visão ancestral, né, um pouquinho da medicina chinesa, da Ayurveda novamente. A natureza do gengibre pela medicina chinesa é quente e picante. Ações aquece o centro, expele o frio, harmoniza a digestão e diminui vômitos, né? Então, para quem está vomitando muito. Os meridianos que ele mais ativa é pulmão, baço e estômago. Então, para quem tem um conhecimento aí de medicina chinesa, você pode massagear com óleo nesses meridianos. Na Ayurveda é considerado um remédio universal. Besage, não sei falar direito esse sânscrito, mas é um remédio universal. Equilibra Vata e Kapha, acende Agni, né, fogo digestivo, e queima Ama, as toxinas, como falei. Então, a gente vai acumulando toxina, principalmente quem come mal, né, quem come muita besteira, o corpo ele não consegue digerir, ou se o Agni está fraco, não consegue digerir, gera Ama, que são as toxinas, acumula no corpo, dá dor, né, dá mal-estar, dá doença e assim por diante. E o gengibre, ele ajuda a queimar essa toxina. Então é muito interessante utilizar. Chakras. Eu sempre falo aqui que a gente tem várias visões, então vocês podem ver uma coisa um pouco diferente em outros lugares, tudo bem. Mas o principal chakra aqui que a gente vê do gengibre é o plexo solar, o Manipura, né, porque ele trabalha esse fogo interior, o Agni, né, ele trabalha essa coisa da nossa força, do nosso poder. Então ele é o principal ativador, né, é o plexo solar. Mas claro, a gente pode pensar no gengibre também como chakra base, como Muladhara, pelo aterramento, né, por trazer a gente aqui para a Terra. Aumenta o poder pessoal, autoconfiança e a determinação para agir. Na astrologia, a gente pode ter algumas correspondências, novamente, podem ter outras, mas em termos de planeta, com certeza Marte, que é o planeta da ação, da coragem e da energia, e o Sol, que traz vitalidade, identidade e centro de força, além da energia mesmo, da saúde, né? Então, o gengibre ele pode estar associado aí a esses dois. Claro que se a gente for explorar um pouquinho mais, ele ajudando a digestão, ele pode estar associado à Lua, ao signo de Virgem, ao próprio Câncer, mas de forma mais direta, Marte e Sol. Ou seja, quer fortalecer o seu Marte, é uma outra dica, né? Ah, eu fiz o meu mapa e meu Marte ele está meio bloqueado, né? O Saturno está em cima do Marte, está fazendo uma oposição, uma quadratura, meu Marte está meio que num signo que ele não fica muito bem. Você pode usar o gengibre para fortalecer esse Marte. E aí melhorar aí toda a relação com o seu próprio mapa astral e com a sua vida, né? Sinergia com o reino mineral, para quem quer misturar com pedrinhas, podemos misturar com citrino, por exemplo,
para potencializar a energia, abundância e força de vontade aqui, principalmente para quem quer prosperar, ganhar dinheiro. Né? Então, o citrino é uma pedra muito do dinheiro, né? O citrino eu tenho vários, né? Mas tem esse aqui natural, né? Um citrino indiano, muito bonito. Então você pode usar o citrino no bolso, você pode colocar ele no seu plexo solar aqui como uma litoterapia, né? Você pode meditar com ele e usar junto o gengibre para potencializar essa energia. Já com o olho de tigre, ele pode trazer bastante coragem, né? Proteção, aquela purificação energética, foco, né? Para ação. Cornalina, que é uma pedra laranja maravilhosa, ela não está fácil aqui para eu mostrar, deixa eu ver se está. Não está tão fácil aqui. Uma cornalina é uma pedra laranja, é um quartzo laranja, na verdade, né? Estimula a vitalidade, motivação e energia criativa. Então, o gengibre, novamente, né? Ele é afrodisíaco, ele trabalha libido, então ele também estimula a criatividade. Potencializando o gengibre com outros óleos, né? Como eu falei, para elevar o humor, para deixar a gente mais feliz, pode usar junto com laranja doce, com limão siciliano, lemon ou bergamota, ou qualquer outro cítrico. Né? Os cítricos já melhoram o humor, colocando gengibre, potencializa isso. Para enraizamento e confiança, pode misturar com cedro ou com sândalo. Para calor e energia, canela, cravo, cardamomo, ou seja, aí vem aquela energia do fogo mesmo, né? Você está no frio, por exemplo, é maravilhoso. Você esquenta, você aquece. Para dores musculares, pode misturar hortelã-pimenta ou canela. Para resfriados e congestão, mistura com eucalipto ou com pinheiro. Né? Então são misturas interessantes. Aliás, eu não sei se o gengibre está no brief. Não, acho que não. Mas ele poderia estar no brief também. E para afrodisíaco é aquele que eu falei, né? Ilang Ilang. Né? Então, o gengibre com Ilang Ilang. Aí você pode fazer uma massagem, você pode passar no seu chakra, você pode deixar num difusor, você pode pingar na cama, você pode fazer um monte de coisa, né? Utilizando esses óleos. E é interessante usar diariamente, né? Então, não é só naquela hora que eu quero ter uma relação, eu vou usar, mas usa diariamente, vai construindo uma relação com o óleo, ele vai potencializando todo o seu corpo e esse efeito vai ficando mais forte. E é isso, né? Temos aí, deu 45 minutos. O gengibre é o óleo do impulso vital, um poderoso aliado para acender seu fogo interior, sua vitalidade e inspirar ação. Então acaba aqui a nossa apresentação. O próximo óleo provavelmente vai ser o limão, né? O lemon, nosso querido lemon que está aqui. Eu ia fazer dele, mas eu resolvi passar o gengibre na frente por conta dos 10%. Então você que já tem o seu cadastro, pode aproveitar esse mês e comprar o gengibre com Comprar. desconto. Guarda a canetinha. A canetinha que Opa, tá dando problema, guarda ela. então, você pode aproveitar e comprar o gengibre se você já tem cadastro. E se você não tem cadastro e quiser se cadastrar, me chama, né, para a gente poder resolver esse assunto e você entrar no mundo dos óleos essenciais de vez. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui então. Tenho mais coisa para fazer, ainda não terminou o meu dia. Agradeço a participação de todo mundo. Quem estiver vendo depois, pode mandar pergunta, comentário. E eu vou ver, talvez até esse fim de semana, se der tempo, eu faço o do limão. Se não der tempo desse fim de semana, a gente vê algum dia da próxima semana. Beijão, tchau, tchau, uma ótima noite para todo mundo. Arru.